Fala galera, beleza? Rodrigo Melani, professor de Física. Vamos hoje a uma dica sua do PAIS 2. Acompanha comigo que hoje a gente vai falar sobre ótica geométrica. Acompanha comigo na tela que a gente vai falar sobre espelhos planos hoje. Senhores, vou pegar uma questãozinha que caiu numa prova, ó, subprograma de 2012, segunda etapa. Ela dizia assim, ó: a figura representa esquematicamente uma situação em que uma jovem de 1,60 metros de altura está de frente para um espelho plano e vertical. A figura mostra que a distância entre os olhos da jovem e o topo da cabeça é igual a 10 centímetros. Esse desenho que está aqui, senhores, estava na prova. Estava lá na prova sim, olha lá, 10 centímetros entre o olho e o topo da cabeça. Aí vem o item 110, que é um item do tipo C, no qual você deve marcar uma das opções A, B, C ou D, só uma. Para que a jovem possa ver refletida a sua imagem completa, ou seja, ela deve se ver por inteira dentro desse espelho. Ela deve se ver por inteira dentro desse espelho. Olha lá. O espelho deve ter um comprimento mínimo de quanto? Olha lá, ele quer saber isso. Qual deve ser o comprimento mínimo desse espelho para que ela possa se ver por completo dentro desse espelho? Como é que nós vamos fazer isso? Precisamos fazer semelhança de triângulos. Como é que nós vamos fazer essa semelhança? Para ela se ver por inteiro, a luz que vai sair lá da pontinha do pé tem que bater, tem que refletir na pontinha do espelho. Olha lá, ó. Ela vai refletir aqui na borda inferior do espelho. E refletir e chegar aonde? No olho da menina. Assim como a luz que sai lá do ponta da cabeça, lá do topo da cabeça, deve incidir lá na bordinha, na beiradinha do espelho superior, na extremidade superior do espelho, e ser refletida até o olho da menina, da jovem. Isso que deve acontecer. Eu coloquei aqui as projeções lineares dos raios de luz, e essa projeção linear dos raios de luz, ela mostra para a gente até onde que chegou a luz, até onde foi a luz, tá certo? Então a luz que sai lá do topo da cabeça deve chegar no olho, e a luz que sai lá da pontinha do pé deve chegar também no olho da menina, tá certo? Para a gente fazer isso, vamos fazer semelhança de triângulos. Quais são os triângulos que nós vamos assemelhar, Rodrigo? Vão ser esses dois, ó. O primeiro triângulo, ele sai lá do topo da cabeça da menina. Pode ser da imagem? Pode, não tem problema. E vai até o pé. Essa é a base do triângulo. Essa é a base do triângulo roxo, ó. Esse é o primeiro triângulo que a gente vai assemelhar. E ele vem até o olho da menina. Então esse é o primeiro triângulo que nós vamos utilizar. Esse triângulo roxo aqui que a gente vai fazer semelhança. Tá certo? Esse triângulo roxo é o primeiro. O segundo que nós vamos se utilizar vai ser esse triângulo laranja. Esse triângulo laranja que eu vou fazer aqui, ó. Que vem base, que é o tamanho do espelho, até o olho da menina. Esse daqui é o triângulo laranja, tá certo? Como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar, então, a base e a altura dos dois. De que forma, Rodrigo, nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a base de cada um deles e a altura e vai fazer a razão entre elas. E essa razão vai ser igual devido à semelhança dos triângulos. Quem é a base do roxo? A base do roxo é a altura da menina, ou seja, a altura da imagem. Como que nós sabemos que a altura é igual? Nós sabemos que elas são iguais devido aos espelhos planos. Nos espelhos planos, o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Então, se elas são iguais, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, nós temos que essa base é igual a 1,60, que é o tamanho da menina. Ok, senhores? E quem é a altura? A altura vai ser essa distância do olho até o outro olho. É a distância do olho da menina até a imagem do olho da menina. Ok, senhores? Essa distância eu vou chamar do seguinte: a distância da menina, do objeto, até o espelho, eu vou chamar de D. E a distância que ela se encontra, a imagem se encontra do espelho, eu também vou chamar de D, porque elas são semelhantes. Essas distâncias são semelhantes nos espelhos planos, ok? Então, aqui ó, a altura vai ser 2 vezes essa distância D, tá certo? E quem é a base do laranja? A base do laranja é o tamanho do espelho, ó, que vai lá do ponto A até o ponto B. O tamanho do espelho, que é AB. E a altura? A altura é esse pedacinho aqui, ó, que vai do olho até o espelho. E essa distância é apenas D, tá certo? Se a gente dividir a base do grande pela base do pequeno, vai ser igual a dividir a altura do grande pela altura do pequeno. Daqui a gente tira a relação que nós precisamos, que é a seguinte. Olha lá, ó, 1,60 sobre o tamanho do espelho, o tamanho mínimo do espelho, deve ser igual a 2D sobre D. Como essas distâncias são iguais, nós podemos simplificar
podemos trocar agora o tamanho do espelho com esse 2. Vai ficar assim, ó, que o tamanho mínimo do espelho, ele deve ser o tamanho da menina, que é 1,60, dividido por quanto? Por 2. Esse valor dá 0,8 metros. Olha lá. Qual das opções nós temos aqui, senhores? Olha lá, ó, 80 centímetros. 0,8 metros equivale a 80 centímetros. Ok? Então, para a gente lembrar, como é que funciona? Dicasinha nossa de hoje. Para a gente se ver por completo dentro de um espelho, para a gente se ver num espelho plano por completo o tamanho da nossa imagem, o comprimento mínimo que ele deve ter é a nossa altura dividida por quanto? Por 2. Então, é o nosso tamanho dividido por 2. Belezinha? Com isso, a gente fecha essa dica sobre o seu PAIS 2, que é uma questão bem recorrente na sua provinha, tá certo? Não deixe de acompanhar as outras com a gente e até a próxima. Um abraço!